Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados mais de 5.000 atendimentos de acidentes com motociclistas, de acordo com os dados do Hospital de Emergência do Agreste e também do Hospital aqui Geral do Estado. Esse número representa um aumento de 11,72% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa explicar para a gente como é que se pode fazer para reduzir esses números e garantir assim, então, um trânsito mais seguro. Porque o que nós estamos vendo é que o trânsito está cada vez mais nervoso e mais impaciente e intolerante, né? E com isso também os excessos de velocidade causam muitos problemas, né, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É como você falou, né? Esse crescimento, ele preocupa, principalmente porque quando a gente leva em consideração que esses são os números apenas desses 2 hospitais. Então, muitos casos, né, que o paciente, né, o acidentado não vai para o hospital ou mesmo da entrada na UPA, não consta nessa estatística. Então, esse número pode ser ainda maior. E existem diversos fatores que contribuem para esse aumento do número de acidentes. E é sobre isso que eu converso agora com a Ana Buarque, que é especialista de trânsito aqui do Detran Alagoas. Bom, Ana, boa tarde. O que a gente pode elencar, principalmente, né, que tem ocasionado esse aumento tão grande no número de acidentes envolvendo motociclistas? Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, é o desrespeito que determina o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, é o avanço de semáforo, é o excesso de velocidade, é o desrespeito à sinalização e às regras de normas de circulação e conduta. O condutor do transporte motociclista, o que é que ocorre? Ele trafega no meio dos veículos, mas ele tem que ter essa consciência que os carros que seguem à sua frente eles são líderes. Então, se o carro parou, automaticamente ele tem que parar. Eu me preocupo muito com os motociclistas que são considerados profissionais, aqueles que trabalham com aplicativos fazendo uso do celular. Então, em fração de segundo, não de segundos, mas sim de segundo, ele pode sim vir ser uma vítima em um sinistro de trânsito. Por quê? É uma criança que está atravessando uma faixa, é um semáforo que fecha, é um animal que atravessa a rua. Então, nessa distração dele olhar, quando ele volta, ele já é o causador ou a vítima desse sinistro de trânsito. Então, o que está faltando nas nossas vias, no trânsito, é a educação para o trânsito. Tá? É a direção defensiva, que eles conhecem, mas não praticam. A gente pode dizer, então, que é falta de atenção e outra coisa, né? Como você falou, essa falta, essa imprudência, são acidentes que, na maior parte, poderiam ser evitados. Sim, nós chamamos até de sinistros, porque eu vou dar um exemplo. Acidente é quando eu vou passando e um raio cai na minha cabeça. Mas o sinistro não, ele sempre vai ter um causador. E na grande maioria, a falha, ela é humana. Não é só a falta de atenção, mas também o cansaço, o sono. Nós comemoramos agora no mês de julho, dia 25, o Dia do Motorista Profissional, que se enquadra no mototaxista e no motorista que utiliza o aplicativo também. E aí, todos os Detrans do Brasil trabalhou sono e direção, onde o sono tira a atenção que você citou, ele aumenta a distância para você ter uma reação, ele diminui a sua atenção e a sua irritabilidade também cresce. Tudo isso provocado pela falta de atenção e pelo sono. A gente sabe que o motociclista, né, aquele que dirige aí sobre 2 rodas, o veículo é mais vulnerável diante de um carro, um caminhão, e por isso ele tem que se colocar nesse lugar assim de maior precaução. Sim, além dele ser mais vulnerável, ele também se torna mais hábil, né? Então, a velocidade dele, ele é maior. Então, ele não tem nenhuma proteção como os demais veículos. Então, qualquer caidinha, ele vai ter uma sequela maior do que os demais motoristas. E aí vem um alerta, é o ponto cego.
Os motoristas, eles não conseguem, às vezes, identificar o motociclista devido ao ponto cego. Para quem está nos assistindo, o ponto cego é todo aquilo que eu não consigo ver através dos espelhos retrovisores. Já houve também sinistros no trânsito da abertura de uma porta. O motorista para e simplesmente, quando vai abrir a porta, o motociclista está passando. É aquele motorista também de transporte maior, a exemplo do transporte coletivo, que ele precisa fazer uma abertura maior e o motociclista ocupa aquele espaçozinho para fazer a sua conversão. Tudo isso leva a sinistro no trânsito. Tudo isso é uma falta de educação, é uma imprudência, é uma irresponsabilidade no trânsito. E aqui a gente não fala sobre culpa do motociclista, de que ele tem culpa de acidentes, dos sinistros, mas a responsabilidade desse trânsito mais seguro é de todos. Sim, porque trânsito é composto por quem? Pedestres, ciclistas, passageiros, motociclistas, condutores e os demais motoristas. Por que eu fiz essa diferença? Porque o motorista é aquele profissional. E por que também eu citei o passageiro? Porque muitas vezes o passageiro desce do transporte coletivo e resolve atravessar na frente do ônibus, onde ele é surpreendido por um veículo ou até mesmo por uma moto. Agora, um desafio, né? Porque você fala em educação para o trânsito. Então, se hoje não existe essa educação, o que fazer? Precisa voltar para a sala de aula? Como tornar esse trânsito mais seguro? E esses motociclistas mais conscientes, motociclistas, motoristas, de todos os veículos em geral? Pressupõe que todo aquele que esteja no comando de um veículo automotor, ele tenha passado por uma formação nos CFCs, que é o Centro de Formação de Condutores, as antigas autoescolas. Mas, caso ele não tenha essa prática defensiva, essa educação, infelizmente, ele vai ser penalizado. Então, vem a infração, vem a penalidade, vem a multa. Então, se quer que ele seja educado, infelizmente vai ter que mexer no bolso dele. Mas vale ressaltar, a nossa preocupação como DETRAN, como Superintendência da Educação para o Trânsito, não é só a penalidade, mas sim a preservação à vida. Obrigada, então, pelas informações, Ana. E com certeza, né, não é só essa questão de multa, porque não há dinheiro que pague uma vida, né? Muitos desses acidentes resultam em vítimas fatais, outras que acabam ficando incapacitadas para o trabalho. Enfim, são inúmeros prejuízos, impactos na vida de quem sofre um tipo de acidente desse. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço a Ana Buarque, excelente, concordo com tudo que ela disse aí, perfeitamente isso aí. Educação, prudência, respeito ao CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E que todo mundo fizer isso, com certeza nós diminuiríamos consideravelmente os números que são bastante complicados e gritantes, principalmente da parte mais frágil, que são os motociclistas, que ao cair se machucam mais gravemente. Então, atenção triplicada, né? Obrigado, Ana. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais informações.